Informação lá do site torcedores.com, ainda nesse último final de semana, garantindo o interesse do Goiás em contar com o volante, o meio-campista Cantídio, jogador de 29 anos de idade. O Vitor Cantídio, revelado ainda nas categorias de base do Atlético Nacional, explodiu principalmente no Júnior Barranquilla, fez até algumas boas temporadas com a camisa do Corinthians, mas nesse momento está na lista de transferências para a sequência do ano. Seu contrato vai até dezembro de 2024, ele que tem 29 anos de idade, foi comprado ainda no começo da temporada de 2020. Segundo o site torcedores.com, além do Goiás, outro clube aqui do futebol brasileiro foi o Santos, que procurou o Corinthians para tentar uma situação de empréstimo. Tanto o Goiás quanto o Santos tentando esse empréstimo do jogador para a sequência do ano. Além dos clubes brasileiros, o Deportivo Cali da Colômbia também tentou a contratação. É o clube que nesse momento sinaliza com a proposta oficial, até mesmo de compra, para continuar com meia de 29 anos, e o Júnior Barranquilla da Colômbia, onde ele já havia se destacado, jogando muita bola ali em 2018, 2019, é outro clube que nesse momento também tem um interesse na sua contratação. Entretanto, o Corinthians quer apenas negociar o jogador em definitivo, então não aceita, por exemplo, um empréstimo. Então nessa ocasião, o empréstimo para o Goiás e o Santos, neste momento, está descartado muito por conta dessa priorização de uma venda em definitivo do jogador. Pode ser que não aconteça, aí sim o Corinthians procurando outras soluções, como por exemplo um empréstimo gratuito, até mesmo com compensação financeira, arcando com grande parte dos seus vencimentos. O jogador que começou essa temporada com apenas 4 partidas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, uma delas como titular. Teve uma lesão, a tendência é que retorne nessa próxima semana ao elenco corintiano. Ele que nesse momento, segundo o site torcedores.com, a única oferta que o Corinthians possivelmente aceitaria era na casa de 3 milhões e meio de dólares, na cotação atual aproximadamente 19 milhões de reais. Vale ressaltar também que ele foi comprado por aproximadamente uma quantia semelhante de 3 milhões de dólares lá na temporada de 2020. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Vitor Cantídio, esse jogador colombiano, 29 anos de idade, se poderia ou não ser essa boa alternativa para o elenco do Verdão, que já tem aí algumas boas peças para o meio de campo. Eu já entrei em contato com algumas fontes para tentar saber um pouco mais de detalhes a respeito desse assunto, possivelmente no vídeo de amanhã, na terça-feira, trazendo aqui algumas atualizações para vocês. Sobre o Cantídio, ainda para finalizar essa parte, eu gosto de falar sempre das características de jogo de cada um desses jogadores, para a gente entender também um pouco mais do perfil que a diretoria eventualmente tenha buscado o jogador. Ele tem 1,82 m de altura, destro, costuma fazer mais uma função como um primeiro volante, às vezes bem mais pelo lado esquerdo. Se destaca principalmente pela sua boa condução de jogo, a saída de bola e inversões de jogada. Encaixa perfeitamente na característica de jogo do técnico Guto Ferreira, que gosta, por exemplo, dessa saída mais bem trabalhada, elaborada, e essa inversão de jogo o Vitor Cantídio consegue oferecer muito bem. Como eu falei para vocês, joga mais pelo lado esquerdo, mas também pode fazer tranquilamente o lado direito. Vou deixar aqui para vocês também o mapa de calor dele na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, em 2022, fazendo uma boa movimentação e até mesmo algumas cobranças de escanteios. Na primeira divisão, foram 19 partidas, sendo 10 delas como titular e uma assistência no total. É muito bom também, além dessa saída de jogo muito bem trabalhada, ele tem um bom combate, alguns bons desarmes e também o controle de jogo. Apesar de ser muito alto, não costuma, por exemplo, ter muitos gols de cabeça, um jogo aéreo muito forte ou finalizações de longa distância. É um bom jogador de marcação e também para criação de jogadas na parte inicial do jogo, nada de muitos passes decisivos ali como um camisa 10 ou algo nesse sentido. Eu acho que nessa característica é sim dentro da realidade de uma possível indicação, por exemplo, do técnico Guto Ferreira, mas na minha visão pode ter sido uma indicação no começo do ano. Nesse momento, com o Goiás com várias opções dentro do seu elenco, não acho que faça muito sentido. Quero saber a sua opinião sobre o Vitor Cantídio, esse colombiano, como falei para vocês, revelado no Atlético Nacional, teve boas passagens também ali na equipe chamada Leones FC, lá do futebol colombiano, Deportivo Pasto e no Júnior Barranquilla, onde chegou em 2017 jogando muita bola. Em 2018, 2019, teve, por exemplo, o interesse do Porto, de Portugal, em contar com o jogador, que acabou sendo negociado com o Corinthians por 3 milhões de dólares naquela ocasião.